cães são animais sempre muito próximos dos humanos. Muitos pesquisadores apontam que nós não seríamos humanos sem os cães, da mesma forma que os cães não seriam cães sem os seres humanos. A relação entre humanos e cães, construída há cerca de 35 mil anos, é objeto de estudo de Natália de Souza Albuquerque, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Hoje em dia, a teoria mais aceita é a de que os cães se aproximaram para consumir os nossos restos de alimento. Então, na verdade, eles eram animais do tipo lobo e a gente, como ser humano, os grupamentos humanos, naqueles assentamentos, a gente consumia alimentos e deixava. E aquele resto de alimento atraiu esses animais. Foi benéfico para o ser humano, porque quando a gente tem resto de alimento pode juntar parasita e para esses animais era alimento fácil. No Repórter Eco de hoje, conheça as pesquisas que comprovam a capacidade de afeto que os cães têm pelos humanos e por outros seres vivos. E você vai ver também. Indígenas formam brigadas para combater os incêndios que atingem o Parque do Xingu. Artistas e ONGs criam campanhas de apoio aos povos da floresta e comunidades tradicionais que vivem na Amazônia. E o fotógrafo João Farcas lança novo livro sobre o Pantanal, bioma belo e frágil que está sendo consumido por queimadas criminosas. Brigadas formadas por indígenas de várias etnias tentam combater o fogo que atingiu o Parque do Xingu, no norte do Mato Grosso. A maior e mais importante reserva indígena brasileira é cercada por plantações de soja e está sendo destruída pelas queimadas ilegais. As imagens foram registradas pelo cineasta Takuman Kuikuro. A fumaça engole a paisagem. Encobre a Lagoa Kuikuro, do sul da terra indígena do Xingu. A terra indígena está sendo queimada. Muito fogo, muita fumaça está entrando nas aldeias. Quem adentra a mata para combater os incêndios são os próprios indígenas. Aqui somos o brigadista, estamos aqui combatendo fogo. A gente não temos condição de combater sozinho. A gente estamos preocupados com essa floresta queimando. As imagens são do cineasta indígena Takuman Kuikuro, que mora no território. Cara, muito perigoso aqui, andando no fogo, muita fumaça. Do espaço, as imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram os focos de calor. A terra indígena do Xingu é lar de 16 povos. Tem mais de 2.600.000 hectares, envolvendo uma área de transição entre Amazônia e Cerrado. A mata verde única que cercava o território foi quase toda derrubada. Tudo que sobrou está preservado pelos povos da floresta. A gente sabe a importância do meio ambiente, recursos naturais que a gente usa como remédios tradicionais. Esta ecóloga do Instituto Socioambiental acompanha a terra indígena há 17 anos. Viu a região se transformar. A área desmatada fora altera o equilíbrio dentro. O processo de desmatamento, ele provoca uma coisa que se chama efeito de borda, né? E o efeito de borda é isso, a influência do lado externo para dentro da floresta. Dados coletados pelo Instituto Socioambiental mostram que em 1984, quando havia forte presença da vegetação nativa fora da reserva, não foi registrado nenhum foco de incêndio no Xingu. Em 2010, o recorde, 298.000 hectares de floresta queimados. No ano passado foram mais de 29.000 hectares, o equivalente a 29.000 campos de futebol queimados. Pudesse ampliar, mudar a borda do entorno, né? Os índios reivindicam muito, né? Uma zona de amortecimento que as unidades de conservação têm, ajudaria bastante. E cobrar desses grandes proprietários de terra que eles cumpram a legislação ambiental mínimo. Quem mantém a floresta em pé são os indígenas. Manter os indígenas protegidos é dever de um país inteiro. Tudo queimado aqui.
uma ação solidária. Artistas, ONGs e cidadãos em geral se uniram para lançar campanhas como a União Amazônia Viva. O movimento voluntário nasceu para arrecadar doações, dar suporte aos povos indígenas e comunidades tradicionais da floresta ameaçados pelo novo coronavírus. No Alto Rio Negro, o coronavírus avança lado a lado com a fome. A gente está precisando bastante de apoio para cestas básicas, material de higiene, porque nossos parentes não estão conseguindo trabalhar a roça. Então, essa doença não passou realmente dos nossos parentes. Então, a gente precisa continuar ajudando e contribuindo com eles com alimento de cesta básica que eles não conseguem produzir dentro das aldeias. Para apoiar os povos da floresta, o fotógrafo Sebastião Salgado e Lélia Warnick Salgado lançaram uma campanha internacional em parceria com a União Amazônia Viva. E queria saudar a criação do fundo União Amazônia Viva, que vai permitir que milhares de pessoas de todo o mundo compreendam a importância de proteger a Amazônia do Covid-19. Muitos artistas e empresários abraçaram a causa e os povos da Amazônia, entre eles o cineasta Fernando Meirelles. Esse movimento que o Sebastião criou, na verdade a gente acabou falando com generais, falamos com o STF, foi assim, de porta em porta, para pedir para os caras tomarem ação. Foram criadas barreiras, né, nos rios, para não deixar todo mundo que passava em rios, que chegavam em aldeias, era medido temperatura. Começou a ser enviado ajuda para algumas cidades chaves. Partiu da sociedade civil, e a sociedade civil que está pressionando e mobilizando o Estado. A campanha busca arrecadar 6 milhões de reais para amparar comunidades indígenas durante a pandemia. Ela expõe a vulnerabilidade, principalmente do sistema de apoio à saúde indígena, que não estava preparado para lidar com isso e continua tendo um nível de resposta ainda muito insuficiente. Então, não é coincidência, não é que a sociedade civil está se mobilizando, está tentando dar apoio. Está havendo muitos movimentos dos indígenas de auto-organização. Isso eu acho que tem a ver com a própria questão histórica deles, né, de já terem enfrentado tantos desafios, aí, vírus e outras ameaças, então eles sabem se proteger, mas em alguns casos essa proteção não basta ser feita só por eles. Acho que nós temos no caso aí dos Yanomami uma situação bastante delicada em que os garimpeiros se tornaram vetores de transmissão do coronavírus. As doações vindas do Brasil e do exterior chegam às comunidades indígenas pelas mãos de instituições comprometidas com os povos da floresta, como o Instituto Socioambiental, o Projeto Saúde e Alegria, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, por exemplo. São transformadas em equipamentos de proteção individual e material hospitalar. O dinheiro é usado também em testes rápidos para detectar a doença e na remoção de indígenas contaminados. Eles compraram esses oxigênio para poder fazer essas balas de oxigênio, para poder montar enfermarias dentro do território para os nossos parentes não se deslocar até o município de São Gabriel. Para doar, basta acessar o site uniãoamazoniaviva.com. É possível fazer contribuições a partir de R$ 40. É muito surpreendente e bonito ver como os brasileiros estão se conectando, e acho que tem muito a ver com esse sentimento de que nós estamos, claro, perdendo muitas vidas, mas também correndo o risco de perder povos inteiros, né? E perder as florestas, porque sem esses povos e essas pessoas cuidando de fato, conservando a floresta, enfim, não vai ficar lá em pé. A gente se gaba, né, para ser a maior floresta do mundo, né? Graças a eles que protegem, porque se não tivesse os territórios indígenas, seria tudo fazenda de soja. Eu recomendo, essa é a hora, qualquer real faz a diferença. Proteger os indígenas é preservar a floresta. O agradecimento vem em água fresca, na regulação do clima,
na multiplicação da biodiversidade e em Engatu. Eu quero agradecer para todas as pessoas que doaram a favor da vida dos povos indígenas, por nós ter podido conseguir muita coisa para proteger nossa vida. E aguarde, porque o Repórter Eco volta daqui a pouco. Pesquisas científicas comprovam que os cães têm a capacidade de ter afeto pelos humanos e por outros seres vivos. Agora você acompanha algumas das principais notícias da área socioambiental desta semana. O planeta perdeu quase 70% dos animais selvagens em menos de 50 anos. O estudo da ONG internacional WWF compreende o período de 1970 a 2016. A expansão da agricultura e o comércio ilegal de animais silvestres são as causas principais. A temporada de incêndios na Califórnia, Oregon e Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, já é a mais destrutiva da história. Cerca de 900 mil hectares foram atingidos pelas chamas nas últimas semanas. Pelo menos 11 pessoas morreram. No Brasil, as queimadas já destruíram 12% do Pantanal. De janeiro a agosto deste ano, o fogo queimou uma área de mais de 18.600 km² do bioma, o equivalente a 12 cidades de São Paulo. Os dados oficiais são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, gera nova polêmica ao compartilhar vídeo que nega as queimadas na Amazônia, omite dados do próprio governo e ainda mostra imagens do mico-leão-dourado. A espécie é típica da Mata Atlântica, endêmica do Rio de Janeiro, e não da floresta amazônica. O vídeo, também publicado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, foi produzido por uma entidade ruralista. Um dos principais indigenistas da FUNAI, Riele Franciscato, defensor dos índios isolados, é tragicamente morto pelos próprios indígenas em Seringueiras, estado de Roraima. Ele tinha 56 anos e foi atingido por uma flecha no coração quando entrava na mata para tentar evitar um conflito entre os isolados e invasores de terras. Os índios isolados não sabem quem são seus defensores, lamentou o indigenista e amigo de Riele, Antenor Vaz. O Ministério Público de Rondônia pede às prefeituras e instituições do estado que os indígenas vítimas da Covid-19 sejam enterrados na terra de origem. Mas os enterros devem ser longe das casas e do cemitério tradicional para evitar a contaminação. O cacique Raoni, de 89 anos, conhecido líder da etnia Kayapó, volta para casa depois de se curar da Covid-19. Raoni retornou à aldeia Metuktiri, no Parque Nacional do Xingu, estado do Mato Grosso. O Supremo Tribunal Federal proíbe que estados dispensem estudos de impacto ambiental. A decisão foi tomada em julgamento que considerou inconstitucional lei do Rio de Janeiro que dispensava o estudo de impacto ambiental em áreas de floresta plantada, menores de 200 hectares. Com as medidas de distanciamento social durante a pandemia, a adoção de cães e gatos teve um aumento de até 50%, segundo ONGs de proteção dos animais. E não é por menos. Pesquisas recentes confirmam que os cães, por exemplo, têm capacidade para desenvolver afeto não só com os humanos, mas também com os outros seres vivos.
cães são animais sempre muito próximos dos humanos. Muitos pesquisadores apontam que nós não seríamos humanos sem os cães, da mesma forma que os cães não seriam cães sem os seres humanos. A relação entre humanos e cães, construída há cerca de 35 mil anos, é objeto de estudo de Natália de Souza Albuquerque, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Hoje em dia, a teoria mais aceita é a de que os cães se aproximaram para consumir os nossos restos de alimento. Então, na verdade, eles eram animais do tipo lobo e a gente, como ser humano, os grupamentos humanos, né, naqueles assentamentos, a gente consumia alimentos e deixava. E aquele resto de alimento atraiu esses animais. Foi benéfico para o ser humano, porque, né, quando a gente tem resto de alimento pode juntar parasita e para esses animais era alimento fácil. Um estudo internacional lançado no livro Dog is Love, Cachorro é Amor, feito na Universidade do Arizona por Clive Wine, revela que não são só a inteligência do animal e o fato de ele entender cerca de 150 palavras que importam na ligação com os humanos. A obra ainda não foi publicada no Brasil e informa que o que faz diferença é a aptidão desses bichos para sentir afeto. A gente pode falar que os cães sentem sim emoções, pelo menos as emoções que são conhecidas como as emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa e o nojo. Então os cães sentem essas emoções e eles expressam essas emoções também. A ciência já comprovou, o contato entre pessoas e cães traz benefícios físicos e psicológicos para as duas partes. Por exemplo, a sensação de tocar o pelo do cachorro é capaz de ajudar a produzir hormônios do bem-estar. É bom para nós e para eles também. Eles criam laços de apego fortíssimos que podem inclusive se assemelhar aos laços que são criados entre mães e seus bebês, inclusive com a produção, a liberação de hormônios que são tidos como os hormônios do amor, como a ocitocina. Então, quando a gente olha para o nosso cão, a gente libera esse hormônio do amor. E os cães liberam esse hormônio do amor quando olham para a gente. Natasha conviveu com a sensibilidade e a lealdade dos cães desde criança. Companheirismo, né? Às vezes você tá triste em casa e eles percebem, aí eles ficam mais perto, ou quando você tá doente, tá precisando de alguma coisa. Do mesmo jeito que a gente entende os sentimentos dele, ele entende muito mais os nossos, né? Se os cachorros sentem amor, com sua fidelidade canina, sorte a nossa. Cães precisam brincar, cães precisam ser cães, cães precisam andar na grama, cães precisam ter interação com outros cães. Então tudo isso é importante para a gente valorizar o cão pelo que ele é, mas também dar a ele o que ele realmente precisa e tirar dele o que ele não precisa. Levá-los, por exemplo, para manicure, colocar calça jeans, colocar sapatinhos, ficar num apartamento assistindo televisão, os cães não precisam disso. Então, hoje em dia, a gente discute cada vez mais que a gente precisa valorizar os cães pelo que eles são. Então, os cães são cães e são incríveis por serem cães, mas nessa relação entre cão e ser humano, parece que não existe nada igual na natureza. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. O fotógrafo João Farcas lança novo livro que registra a vida no Pantanal, um bioma belo e frágil, ameaçado pelas queimadas. O Pantanal está sendo consumido pelas chamas. Grande parte dos incêndios é resultado de ação criminosa. A beleza, a complexidade e a fragilidade do bioma são registradas de modo autoral no novo livro do fotógrafo João Farcas. A publicação das edições Sesc São Paulo tem o apoio da iniciativa Documenta Pantanal. Com
Com um olhar atento, o fotógrafo João Farcas documenta o lado pouco conhecido da maior planície inundável da Terra. Foram 10 expedições ao Pantanal entre 2014 e 2019. O resultado do trabalho pode ser visto no livro que reúne 80 fotografias do bioma pantaneiro. A imagem escolhida para a capa de Pantanal retrata a linha tênue entre a terra arrasada pelo fogo e a vegetação cada vez mais ameaçada. Esse ano, o número de focos de incêndio é uma coisa assustadora. As consequências para o Pantanal são gravíssimas, mas parte desse problema vem da mudança climática que modificou totalmente o equilíbrio do Pantanal. Uma outra ameaça ao Pantanal, que também é muito grave, é o assoreamento dos rios. Os rios são as veias do Pantanal, é por onde o Pantanal pulsa, por onde ele é inundado e por onde as águas vão embora. O Pantanal é todo cercado por planaltos. E nesses planaltos, a atividade agropecuária começou já nos anos 70 e não sempre com os cuidados devidos. Muito desse terreno arenoso dos planaltos desce pela enxurrada, pelos rios, e entope os rios. Então, as ameaças são muito profundas e muito sérias. O Brasil tem uma imagem do Pantanal já construída, mas é uma imagem muito limitada. É apenas os seus pontos altos, os seus tuiuius, seus jacarés, suas boiadas, suas lagoas. E, com isso, o Brasil já deu como resolvido, já acha que conhece o Pantanal. E pior, acha que o Pantanal está preservado, está salvo. Quando, na verdade, o Pantanal é muito mais espetacular e diverso do que o Brasil imagina. E ele é muito ameaçado pelas mudanças climáticas, pelas interferências humanas. Quando você fala de aprofundar, de mostrar, vamos dizer assim, a alma do Pantanal, que fotografias você destacaria que te remete a isso, né? Mostrar esse lado do Pantanal? Olha, o Pantanal, são muitos pantanais. Por exemplo, a Florada dos Ipês é um espetáculo que devia ser tombado. Outra coisa no Pantanal, existe uma floresta só de buritis. Você chega lá, você vai voar, você voa 10 minutos em cima de uma floresta de buritis nativa. É uma coisa espetacular. Depois, as lagoas do Rio Paraguai, perto da Serra do Amolar, também produzem um espetáculo que é uma coisa sui generis. São lagoas, são alagados, são rios, entremeados de pequenas cordilheiras de mato. João, você coloca um pouquinho da história do pantaneiro, da relação dele com a natureza, a relação dele com a fauna nesse livro? Olha, o Pantanal tem uma coisa interessante, ele é muito grande, muito deserto de gente. O pantaneiro é um sujeito muito isolado e sempre que eu encontrava um pantaneiro eu fotografava. Principalmente porque é um brasileiro diferente, é um brasileiro com muito sangue guarani, com muita influência do sangue guarani. Eles têm feições muito interessantes, muito bonitas. Na hora de fazer o livro, eu reuni esses retratos desses pantaneiros, os melhores, e eu reparei uma coisa que me deixou bastante espantado. Eles, em geral, estão um pouco melancólicos, um pouco tristes, e eles não olham para a câmera. E eu fiquei pensando nisso, quer dizer, primeiro, a vida é muito dura no Pantanal, muito isolada. E também acho que o pantaneiro está sentindo essas mudanças que estão acontecendo, sabe? João, de que forma a sua imagem, a sua fotografia pode ajudar na conservação
desse bioma. A gente sabe também que você participa de uma iniciativa Documenta Pantanal para ajudar, para contribuir com o desenvolvimento da região. De que forma você está colhendo esses frutos, ou se você está colhendo esses frutos? Olha, o poder de cada um de nós é pequeno, né? Mas a gente tem que fazer o que pode. A gente achou que talvez a arte, a fotografia, o cinema, a música poderiam ajudar o Brasil a conhecer melhor o Pantanal. E do conhecimento nasce o amor, e do amor nasce a vontade de conservar e de usar bem. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com informações e imagens sobre os principais temas socioambientais da atualidade. Até lá!